vontade. Agora abra a sua Bíblia e vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Leiamos a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ler. Todos trouxeram Bíblia? Que maravilha. Tu, porém, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amém. Podem sentar, queridos. Se você estiver atento, esta ministração terá dois momentos quase que específicos, e eu vou deixar para que vocês percebam isto durante a exposição da palavra. Eu gosto muito de ouvir eu pregando numa cassete para corrigir os meus erros, para corrigir minha voz, para corrigir, para treinar, porque eu tenho muita paciência com os outros, porém sou muito rígido comigo mesmo. Eu tenho paciência com os outros, mas sou criterioso comigo mesmo. Agora, eu ouvi outro dia alguém me contar, ou eu li em algum lugar, que um pregador, sempre que pregava, quase que a maior parte das pessoas que o ouvia, ou que o escutavam, dormia. Aí um dia ele disse: eu vou gravar essa mensagem para ver o que é que eu prego que essa turma dorme. Chegou em casa, quando foi ouvir ele pregando, dormiu também. O pregadorzinho ruim, amados. Queridos, este ano eu estava convidado para ministrar em algumas conferências no carnaval. E eu lembro-me que eu preguei, eu acho que para umas 30 mil pessoas. E de repente, antes de vir para estas conferências, eu estudei muito sobre esta epístola canônica, última, do apóstolo São Paulo. E eu vi aspecto histórico, aspecto geográfico, fiz algumas considerações, ou por que não dizer, um estudo exegético do texto. Mas sabe quando você lê, buscando a mensagem e não encontra? Eu li uma, duas, três, sabia que a mensagem estava aqui, mas estava chegando o momento de eu viajar para as conferências, mas não achava a mensagem. Me lembro que quando estava arrumando a minha mala, para no outro dia cedo ir para o aeroporto, o Espírito Santo falou para mim: pega um papel e uma caneta e escreva a mensagem. Aí eu lembro que eu parei de arrumar a mala, fui no escritóriozinho que eu tenho em casa, peguei um papel e comecei a esboçar então, e o Espírito Santo foi falando para mim, tópico 1, e eu marcando,
tópico 2, e eu marco tudo no texto de 2 Timóteo, tópico 3, e eu marcando, tópico 4, e eu marcando, tópico 5, e eu marcando. E foi tão do coração de Deus que eu ministrei esta palavra, e aonde eu ministrei, só para que vocês tenham uma noção, em uma reunião, quando eu terminei de ministrar, do púlpito, a última pessoa no templo, estavam de joelho e alguns com o rosto no chão, dizendo: Senhor, misericórdia, e se arrependendo dos seus pecados, e chorando, e o mover de Deus acontecendo na congregação. Não vou pregar esse esboço hoje. Se vocês quiserem, pode escrever para mim na minha página na internet, que eu mando para vocês. Mas hoje eu gostaria apenas de, quem sabe, considerar um tópico daquilo que Deus compartilhou ao meu coração. Não sei se vocês sabem, mas esta epístola foi a última epístola canônica que Paulo escreveu para o seu filho Timóteo. Paulo talvez estava com aproximadamente 60 anos. Timóteo tinha andado com ele há aproximadamente 15 anos, porque Timóteo o encontrou lá em Listra, porque foi Paulo que na sua pregação ganhou Timóteo para Jesus, e numa outra viagem missionária o integrou na sua equipe, e talvez ele não tinha mais do que 15 a 17, 18 anos de idade. É uma epístola muito especial, porque foi escrita em circunstâncias bem diferentes. Quando Paulo escreve Filipenses, Colossenses, aos Efésios, ele está numa casa que havia alugado, e era bem mais confortável do que este momento que ele está passando numa prisão marmetina. E ele mesmo diz: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado, já combati o bom combate, já completei a carreira, só estou agora, guardei a fé, só estou aguardando a coroa da justiça. Mas eu sei que a espada de Nero já repousa sobre o meu pescoço, não escapo desta vez. É a última carta, é um tratado, é uma mensagem final. Esta carta é uma carta de transição, de alguém que pressente a morte e que precisa deixar um substituto no seu lugar. Por isso que essa carta tem que ser lida tendo como pano de fundo os aspectos históricos e geográficos, para que você entenda a mensagem da carta. Paulo começa falando sobre a origem da sua chamada, como quem está dizendo: eu não fui chamado por interesse, minha chamada não foi comprada, minha chamada não foi negociada, minha chamada não é fruto de bajulação hipócrita, minha chamada não nasceu numa pizzaria quando eu pagava uma pizza para o meu pastor. Não, a origem da minha chamada é a vontade de Deus. Qual a grande preocupação do apóstolo? E é interessante que o apóstolo não está preocupado se o seu nome vai constar em alguma placa. Ele não está preocupado se o seu nome vai constar em algum lugar nos livros de registro da cidade. A preocupação dele não é quanto ao seu nome. Ele tem uma preocupação básica. Isso está no capítulo 1, verso 13 e 14. Ele diz para Timóteo o seguinte: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito. Que depósito é este? Este depósito era o conteúdo doutrinário do Evangelho. O que ele estava dizendo para Timóteo? Paulo estava dizendo o seguinte: eu
recebi de Deus o conteúdo doutrinário do Evangelho, estou indo embora e estou passando este conteúdo para você. Tenha em mente uma coisa, rapaz: este conteúdo não pode ser corrompido. Esse conteúdo não pode ser deformado. Este conteúdo não pode ser danificado, não pode perder sua essência. Preserva o conteúdo doutrinário do Evangelho. Timóteo, parece que eu estou vendo o apóstolo velho dizendo: vai haver inovações, vai haver gente inventando coisas, vai haver pessoas criando coisas novas para manipulação das massas, mas pode ser até um anjo, se vier com outro conteúdo, o considere anátema, maldito. Guarda o conteúdo doutrinário do Evangelho. Em outras palavras, muitas vezes é preferível você ficar no seu arroz com feijão no púlpito do que inventando moda e corrompendo o conteúdo doutrinário do Evangelho. Gente, já ouvi falar de um líder espiritual que saiu com uma que estava visitando semanalmente a sala do trono e tinha acesso ao livro da vida do Cordeiro. Aí as pessoas estavam até pagando para ele, para ver se o nome dela estava constando lá. Chegava outro: dá uma olhadinha para ver se o nome do meu pai está lá. Chegava outro: dá uma olhadinha para ver se o nome da minha mãe está lá. Isso é corromper o conteúdo doutrinário do Evangelho. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito traz como luz para a igreja noiva do Cordeiro. Se você me pergunta, a igreja evangélica brasileira está crescendo, e muito, mas a minha preocupação está sendo com o conteúdo doutrinário do Evangelho. Será que está sendo preservado a todo custo? Escute, veja o que Paulo diz para Timóteo no capítulo 2, verso de número 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E em nome de Jesus, eu estou dizendo isso debaixo da unção do Espírito e da autoridade que o Espírito me investe. Chamada ministerial não é chamada para brincadeira, não é chamada para o status, não é chamada para uma churrascada, não é chamada para ser um empresário religioso bem-sucedido. Paulo diz: chamada para o ministério é uma chamada para sofrer, para sofrer, para sofrer. Se você está pensando em vir para o ministério por causa do terno interessante, se você está pensando em vir para o ministério porque vai melhorar o seu carro, vai melhorar o seu salário, vai melhorar o seu meio de vida, em nome de Jesus Cristo, desista! Paulo disse:
prepare-se, Timóteo, para sofrer. Não existe glória sem cruz. Não existe ressurreição sem antes coroa de espinho, sem Getsêmani, quando as gotas se transformam, quando o suor se transforma em sangue. E foi Jesus quem disse: não é maior o servo do que o seu Senhor. E Pedro disse: ele nos deu o exemplo para que nós pisemos aonde ele pisou. Timóteo, chamada ministerial é chamada para sofrer. Se vocês me entendem, digam amém. Paulo diz para Timóteo: venha, sabendo a quem você deve agradar. Escute, venha, sabendo a quem você deve agradar. Quem foi que te alistou? Quem foi que te chamou? Quem foi que te colocou no ministério? E por que tu estás preocupado com outros? Pastor, se eu for duro, eu perco os dizimistas da minha igreja. Pastor, eu sei que o sujeito está em adultério, mas o dízimo dele é gordo. Pastor, eu sei que aquela menina está indo para um motel com o namorado dela, mas ela é a filhinha querida do sujeito que mais tem influência na minha igreja. Pastor, eu sei que aquele político não vale nada, mas ele é legal com a igreja, e às vezes em quando, sabe como é que é? Vamos sentar à mesa de Acabe, mesmo Jezabel matando profetas e derrubando o altar e comprometendo o reino de Deus. Ainda bem que eu vou embora depois do meio-dia. Mas o meu compromisso é com aquele que me chamou para profetizar aqui nesta manhã. Elias, se você continuar desagradando a Acabe e Jezabel, você, em vez de comer no palácio, você vai para a beira do ribeiro de Querite, e em vez de um garçom cheiroso, você vai receber comida trazida por um corvo. Sabe o que Elias disse? Olha, entre Acabe e Jezabel, eu prefiro ficar com o corvo, porque o corvo está mais limpo do que Jezabel e do que Acabe. Porque é corvo que serve à vontade daquele que dá as determinações. Agora saiba de uma coisa: fazer a vontade dele e o agradar muitas vezes implica em ficar sozinho, porque lá no Monte Carmelo Elias ficou sozinho, e é sempre assim. Quando você resolve tomar uma postura, quando você resolve estabelecer porta estreita, caminho apertado, quando você assume compromisso com ética e com princípios, muitas vezes você fica sozinho no Monte Carmelo. Mas quem tem Deus como parceiro não precisa de muita gente. O fogo vai cair, o fogo vai cair, o fogo vai cair, o fogo vai cair, o fogo vai cair. Os profetas falsos vão morrer, e até os que não acreditavam em você vão dobrar o joelho e vão dizer: o Deus dele é o nosso Senhor. Só o Senhor é Deus. Timóteo, Himeneu e Fileto precisa dar um jeito neles, porque a conversa deles corrói como câncer. E eles são perigosos como veneno no corpo de Cristo. Não importa a influência que eles tenham, cuidado com este tipo de gente. E Paulo diz: tu, porém, fica naquilo que você aprendeu.
e sabendo de quem você aprendeu. E se você fizer isso, você vai salvar você e os que te seguem. O que mais que Paulo diz para Timóteo? Capítulo 2, verso de número 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Timóteo, não adianta você chegar na frente e descobrir que você usou droga. Não adianta você chegar na frente e descobrir que você infringiu as regras do jogo. Não adianta você ser um grande atleta, mas quando chega lá, não receber a premiação, porque você não seguiu à risca as normas. Em outras palavras, não adianta carisma, é preciso ter profundidade de caráter, gente. Veja, assim como o avião depende das duas asas para se manter no ar, o líder depende de carisma e de caráter para exercer liderança com sucesso duradouro. O que é carisma? É a habilidade de atrair pessoas em torno de si. Por isso as multidões seguiam a Jesus. Por isso, aonde quer que José chegava, logo as pessoas saíam dizendo: que cara legal, que gente boa. Chegou na casa de Potifar, era tão carismático e interessante, com uma postura de simpatia, sabia apertar a mão, olhar nos olhos, sabia tratar os menores, os maiores, sabia tratar os iguais, era alguém carismático, gentil, que aonde chegava aglutinava as pessoas em torno de si. José era carismático. Agora, o que é caráter, gente? Veja o que Paulo diz para Timóteo no capítulo 4, verso de número 16. Será que Paulo fala para Timóteo ser carismático? Será que Paulo orienta Timóteo em relação ao carisma? Lógico. Paulo diz: olha, saiba tratar as moças como suas irmãs, saiba tratar as mais velhas senhoras como sua mãe, saiba tratar a todos de forma interessante, gentil, seja brando quando você for ministrar disciplina, quando você for exortar, tenha um coração doce, seja carismático. Só isso? Não, Timóteo. O avião tem que ter duas asas. Capítulo 4, verso 17, ele diz: tem cuidado de ti mesmo. 16, 4:16, Paulo diz o quê? Tem cuidado de ti mesmo. Os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. O que é caráter? É um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo que define quem é a pessoa. Escute, os teus hábitos formam o seu caráter. Um psicólogo disse que o caráter formado, na verdade, é um feixe de hábitos desenvolvidos ao longo do tempo, e os teus hábitos, comportamentos e atitudes definem o teu caráter, e o teu caráter define quem você é. Escute, se José tivesse apenas carisma, seria mais um Sansão com uma história trágica.
Porque Sansão também era carismático, mas havia nele uma deformidade de caráter, e o problema dele era rabo de saia. O problema dele era a barra da saia. Porque tem três problemas que comprometem o caráter de um ministro: barra de ouro, problema de Judas, São João da Barra, problema de Noé, e barra da saia, problema de Sansão. Qual é a barra que é o teu problema? Gente, se José tivesse apenas carisma, ele não seria o melhor tipo do Velho Testamento de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele passou pela prova, abra aí a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 6, 7, 8 e 9. Quero avisar as irmãs que José era um pão, e para as moças ele era um gatão. José era tão interessante que quando ele entrou na casa de Potifar, que a mulher deu uma olhada, disse: vou ter problema nesta casa. Agora veja o que acontece. Potifar tudo o que tinha confiou, verso 6, as mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, bonito, gostoso. Deus deixa os homens assim, cheios do Espírito Santo. Verso de número 6, José era formoso de porte, de aparência, rapagão, olhos verdes, cabelo bem penteado, sem barriga, sarado. Sete. Aconteceu depois destas coisas que a mulher disse ao Senhor: pôs os olhos em José. Pôs os olhos em José, ele disse: deita-te comigo. Você já imaginou você ouvindo todo dia isso? Você está tão cheiroso. Sonhei com você hoje, Zezinho. Escute, isso é sério. Eu encontro alguns irmãos que dizem assim para mim, assim: pastor, não sei, parece que eu tenho mel. Permita-me dizer a verdade, você não tem vergonha. Eu não me acho uma trombada de Fenemê com fusquinha. No entanto, eu nunca recebi uma carta descarada de uma mulher. Eu nunca recebi um telefonema safado de uma mulher. Porque sabe qual é a conclusão que eu chego? Quem tem sobre a sua vida a unção de Deus, esta unção repele espíritos de pombagira, adultério e infidelidade conjugal. Agora olhem para cá, por favor. Agora não se esqueça que quem procura, acha. Se eu ficar no púlpito procurando,
Quem está com olhos de cascavel para mim, eu vou achar. Porque tem um bocado de mulher carente, que quando vê a gente ministrando sobre família, fica viajando se meu marido fosse assim e tal. Mas quem tem postura é respeitado. Veja como José responde ao ataque, à tentação. E quando você ver alguém dizendo aí, pastor, parece que eu tenho mel, a mulherada, nada, é ele que vive procurando chifre na cabeça de cavalo. Não basta ter carisma, tem que ter caráter. Escute, José, verso 8, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa. Inclusive não sabia que em casa tinha uma jararaca. Pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. És o quê? Você é a mulher dele. Então fica com ele. Você é mulher do teu marido. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Primeiro, eu não quero me prejudicar. Segundo, eu não quero prejudicar você. Terceiro, eu não quero prejudicar meu patrão. E quarto, eu tenho um compromisso. Eu sou escravo. Escravo não tem nome, escravo não tem identidade, escravo não tem vontade própria. Eu sou nesta casa um escravo. Se eu não tenho nome como escravo, eu tenho um nome que eu tenho que honrar, porque diante dele não sou um escravo, eu sou servo. Eu não vou comprometer o nome do meu Deus nesta casa. Reputação é o que os homens pensam o que você é. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Vou repetir. Reputação é o que os homens pensam que eu sou. Mas caráter é o que Deus sabe o que eu sou. Escute. Quer conhecer o caráter de um homem? Veja como ele lida com a internet quando ele está sozinho numa sala. Quer conhecer o caráter de um homem? Coloque no quarto dele, de hotel, uns filminhos pornográficos e veja se ele consegue sozinho desligar a televisão e dizer: eu tenho profundidade de caráter. Sabe quando é que se conhece o caráter de um homem? Na maneira como ele administra o dinheiro da sua igreja. Eu não brinco com o dinheiro da igreja, porque muitas vezes aquela brincadeira que se faz com o dinheiro da igreja num restaurante. Esses dias eu almocei na casa de um pastor e eu fiquei prestando atenção na oração dele. Ele disse: ó Pai, multiplique, santifique este pão e abençoa todos aqueles que muitas vezes pagaram um alto preço tirando o dízimo do pequeno salário para que esta comida chegasse aqui na minha casa.
Quando você lidar com o dinheiro da igreja, você está lidando com o sacrifício de muita gente. Isso tem que queimar na sua mão. Isso não é brincadeira, gente. A maneira como você lida com o dinheiro da igreja revela a qualidade do teu caráter. A maneira como você se relaciona com o sexo oposto revela quem é você. E fico preocupado com gente que brinca além dos limites com as menininhas da igreja. E tem alguns que até o pegar na mão é malicioso. Tem alguns que até o olhar parece que engole a irmã. A maneira como você lida com as mulheres da igreja revela a qualidade do teu caráter e como você está por dentro. Escute, gente. Momentinho, ei, momentinho. Nosso culto tem que ser racional e a nossa fé tem que ser inteligente. Eu não gosto de um tipo de fé burra. Crente tem que aprender a avaliar, a ponderar, a peneirar, a filtrar. Não se come tudo o que põe na mesa, não. Daniel disse: eu tenho uma dieta. E essa dieta foi prescrita por Deus. Por isso eu não como tudo que vai pôr na mesa, não. Porque a própria palavra diz: vai provando se os espíritos são de Deus. Escute. A maneira como você trata a tua esposa e os teus filhos revela o tipo do teu caráter. Se a tua esposa não pode dar um bom testemunho a teu respeito e você está no ministério, você está no lugar errado. Deveria estar fazendo qualquer outra coisa menos ministrando na casa de Deus. A minha Bíblia diz que se eu não tenho cuidado, principalmente com os da minha casa, eu neguei a fé e sou pior do que os ateus e atoas da minha cidade. Isso aqui está parecendo operação cirúrgica. Eu não creio em mensagem que não causa impacto nas consciências adormecidas e não consolam as consciências perturbadas. Eu vim aqui para perturbar você. Porque eu também quero sair daqui dizendo: Senhor, me ajuda. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. A maneira como você conversa nas rodinhas com os colegas revelam a qualidade do teu caráter. Tem gente que conta piadas que eu não contaria nem quando eu não era crente. Outro dia um pastor dirigindo o seu carro, uns moços mexeram com ele, ele mandou tudo para... E aí os moços ficaram assustados. Aí o carro parou no farol, os moços correram: Pai do Senhor, pastor. E o pastor: vocês? Jesus disse que nós temos que ter a disciplina das palavras,
Porque pelas nossas palavras seremos justificados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. E Jesus disse que você fala do que o coração está cheio, e quem conta só piada leviana é porque o coração virou uma lata de lixo. Quem ocupa um lugar do ministério tem que pagar um alto preço, e não pode estar falando qualquer coisa que vem na cabeça, porque você tem uma nuvem de pessoas que estão olhando para você e buscando você como modelo. Eu sei que quando falo numa rodinha, tem pelo menos meia dúzia ouvindo o que eu falo para fazer do jeito que eu faço, porque eu exerço influência por onde passo. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, e tem um rapaz que até orar ele ora como eu. Faz 9 anos que está comigo. Temos uma oração todos os dias no escritório, e às vezes eu vou lá participar, fico ouvindo o Eliseu orar. Ele ora igualzinho eu. Ele vai orar no telefone para o pessoal igualzinho eu. E aí esses dias eu fui, parece que eu vi uma fita ele pregando, prega igualzinho eu. E se eu for tortinho, vai ser tortinho igual eu. Se eu for mulherengo, vai ser mulherengo igual eu. Se eu for ladrão, vai ser ladrão igual eu. Se eu for mentiroso, vai ser mentiroso igual eu. Porque eu exerço influência, e a minha influência não pode ser exercida de forma tal que eu venha construir mau caráter me seguindo. Se vocês me entendem, digam amém. A maneira como você trata os diferentes na igreja revela o teu caráter. Porque às vezes, quando chega o doutor, a gente, por favor, doutor, pega na mão, assiste. Mas quando chega a irmãzinha da roça, cujo perfume não é francês, é o cheiro da fumaça do fogão a lenha, minha querida, fulana vai atender a senhora. Ô, irmã, por favor, dá um jeito aqui. Ei, olha para cá, momentinho. Ei, momentinho. Já pensou se Jesus pensasse assim? Ele ia ficar com Zaqueu e deixar o cego na beira do caminho. Mas primeiro ele curou o cego, o despediu sarado e disse: agora eu vou na casa de Zaqueu. Não tem nenhum problema você comer churrasco com Zaqueu, mas cure o cego primeiro, abrace o cego primeiro, ame o cego primeiro, beije o cego primeiro, ministre na vida dele primeiro. Porque quem é que não gosta de um bom churrasco? A gente também não é anjo em estado de glória. Uma picanha vai bem. Se vocês me compreendem, digam amém. Diga para o teu irmão aí: deixa Deus melhorar você. Deixa Deus melhorar você. Deixa Deus melhorar você. Deixa Deus lapidar você. Nós estamos na casa do oleiro, e não tem um vaso que não vai receber um tratamento das mãos daquele que nos conhece, nos ama e quer o melhor para a nossa vida. Quantos sentem a mão de Deus trabalhando na sua alma nesta noite, nesta manhã? Levanta a sua mão assim e exalte a Ele, glorifique a Ele, bendiga Ele, magnifique o seu nome, porque Ele reina e vive para todos sempre. Escute, a maneira como você responde à oposição revela o tipo de caráter que você tem. E oposição sempre existiu e vai existir, e é bom que exista, porque aonde não há crítica, não há crescimento em termos de qualidade. Eu gosto que me critiquem. Se você pegar o meu livro e me apontar alguns erros e for construtivamente, eu vou lhe dar um abraço e vou te agradecer, porque estes erros não serão mais cometidos. Escute, quem não recebe crítica
Das duas, uma: ou está rodeado de bajuladores hipócritas, interesseiros, e tem uns que dá licença. Quando o chefe levanta, ele faz assim: se o senhor tossir no caminho, saúde, viu? Se o senhor espirrar no caminho, saúde. Vai puxar assim lá longe. Eu sou de acordo a gente amar o missionário Doriel, respeitá-lo. Agora, não aceite bajuladores hipócritas, porque eles vão te ver caindo no buraco e não vão te contar quem é o traidor. Nós precisamos de amigo que confronte-nos com os nossos erros. Nós precisamos de amigo que chegue para a gente: essa mulher é perigosa, fuja dela, é jararaca, e se você não fugir, eu vou te amarrar e vou te levar comigo, porque você é meu amigo. Cuidado com Himeneu e Fileto, porque a conversa deles corrói como câncer. Paulo avisou Timóteo e disse os nomes. Amados, eu estou sentindo aqui a graça de Deus nesta manhã. Então, se você não recebe crítica, das duas, uma: ou você está rodeado de bajuladores hipócritas, ou você é tão estúpido que não aceita uma opinião contrária. Como é que eu ouço as críticas? Se as críticas forem verdadeiras, será meu professor, todas elas vai se constituir no meu professor. Se for mentira, eu vou viver de tal maneira que todos os críticos vão passar por mentirosos. Me entenderam? Se for verdadeira, dê um abraço no crítico, vem aqui. Eu gosto de Eliseu, porque quando os rapazes chegaram para ele e disseram: está pequeno lugar, temos que ampliar isso, e eu gosto porque falaram com a pessoa certa. Quando alguém vem falar para mim algo de outro, eu pergunto assim: meu querido irmão, vai abençoar minha vida? O que você vai me dizer? Não. Você já falou isto para a pessoa? Também não. Vai edificar você contando isso para mim? Também não. Então faça o seguinte: engula isso, engula só. Vai no banheiro e depois de fazer sua necessidade, dá descarga. Escute, sua vida tem que falar mais alto do que a sua voz no púlpito da igreja. Escute, sempre vai ter alguém na multidão que te conhece. Sempre vai ter alguém no púlpito que te conhece. Quantas vezes eu estou pregando numa cidade tão distante, de repente eu encontro alguém que me conhece. Outro dia eu estava parece que foi no Japão, encontrei um irmão no trem, gente. Já pensou se eu estava aprontando? Ou se eu estava então com outra do meu lado? Sempre. Teve um pastor que chegou no Nordeste aqui, de São Paulo, ele mesmo contando, disse que chegou no Nordeste, nunca tinha tomado uma caipirinha. Aí ele chegou num restaurante, desde criança crente, nunca tinha experimentado aquilo, logo ali deu vontade de experimentar a tal da caipirinha. Porque brasileiro é assim, né? Samba, caipirinha, churrasco e mulher. Aí ele chegou no restaurante e disse: ei, como é que chama aquela pinga com limão, com gelo e com açúcar? Tem gente até com água na boca. Meu amado, você tem que se converter. Você tem que se converter.
Como é que chama? Caipirinha. Bota uma para mim. Ó, capricha, hein, rapaz. Rapaz, caprichou. Ó o copão. Deu para o pastor. Pastor, eu vou experimentar esse negócio. Ah! O troço ruim. Não, meu. Pode jogar fora. Isso não presta não. Pode jogar fora. Ô, garçom, quanto que eu pago aí? Aí o garçom gritou. Ó, de pastor a gente não cobra. Aí ele... Espera aí. Vem aqui. Baixinho agora, vem aqui. Da onde que você me conhece? Eu tenho uma tia que mora na cidade do interior de São Paulo que o senhor mora. E quando eu fui visitá-la, ela é da sua igreja e me levou no culto e eu vi o senhor pregando. Os olhos do garçom eram os olhos de Deus. Os olhos da camareira pode ser os olhos de Deus. Os olhos do que coloca gasolina no teu carro pode ser os olhos de Deus. Dos olhos de Deus ninguém se esconde, ninguém escapa, ninguém foge. Ainda que você esteja no porão do navio, ainda que você esteja no ventre do peixe, no abismo do inferno, lá Deus te vê. Deus te vê. Deus te vê, Deus te vê. As horas se foram e eu preciso parar. Escute. Mais 5 minutinhos, tá bom assim? A duração do teu ministério depende da profundidade do teu caráter. Vamos dizer isso juntos? A duração do meu ministério depende da profundidade do meu caráter. O teu ministério dura na proporção da profundidade do teu caráter. Olhe para Billy Graham, o apóstolo do nosso século. Lançaram um livro na América e o nome do livro, se não me falha a memória, acho que é O Justo. Porque nunca encontraram uma mancha, nunca encontraram uma falha. E eu li no livro os 7 estágios da tentação, que Billy Graham, quando era mais jovem, antes de ficar hospedado em qualquer hotel, ele mandava os seus assessores entrarem no quarto para ver se não tinha nenhuma armação com mulher escondida no armário, debaixo da cama. Gente, é sério, porque o diabo é um psicólogo milenar e alguém escreveu que ele não tem pressa, ele tem projetos de queda de 30 anos. Por isso Billy Graham nunca brincou com isto, sabendo ele que é uma referência a nível mundial, tinha que botar gente na frente para ver se não tinha armação, porque o diabo não brinca. Ele joga duro, e ai daqueles que menosprezam o seu ardis, porque o próprio Paulo disse: não ignore os ardis de Satanás, ele é um inimigo perigoso. Agora, se você faz a sua parte, Deus garante a parte dele, e você pode ser alguém de caráter com profundidade, para a glória do nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? O maior investimento que um líder pode fazer é dedicar um tempo para uma autoavaliação, com o propósito de identificar em que área ele está falhando e precisa melhorar: trabalho, casamento, família, igreja. Por que não eu, uma vez por ano, distribuir para os meus filhos um papel e dizer para todos eles e minha esposa: bote nesse papel o que é que eu preciso melhorar? Por
Por que o pastor não distribuir para a igreja um papel e dizer: não precisa colocar o teu nome, escreva aí onde é que o seu pastor precisa melhorar? Eu tenho ouvido falar muito de prosperidade aqui, e eu também prego sobre prosperidade. Eu também tenho essa concepção, a semelhança do pastor Palarone. Pastor Palarone. Inclusive eu já até disse para ele, fiquei com vontade de dar toda a minha oferta aqui, pastor. Consegue tirar dinheiro até do judeu ontem. Porque judeu, amado, para dar oferta, diz que quando alguém bate na porta de um judeu para pedir esmola, ele grita: quem é? O sujeito grita: esmola, joga debaixo da porta. E eu disse para o pastor Palarone que ele precisa passar esses esboços para mim. Que coisa tremenda, achei maravilhoso. Só que nunca se esqueça de uma coisa: prosperidade sem caráter é diabólica. Ter sem ser é um ter maligno, profânico e infernal. Aqui os fins não justificam os meios, não. Se o fim é santo, os meios têm que ser santo, porque Deus é santo nos meios e Deus é santo nos fins. Se vocês me entendem, digam amém. Abra sua Bíblia novamente, por favor. 2 Timóteo capítulo 2. Boa parte do que eu estou dizendo aqui está no primeiro tópico desse meu livro. Já perceberam que eu sou um bom vendedor, né? Porque a Bíblia diz em Provérbios que a bênção está na cabeça do vendedor. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 3. Participa dos meus sofrimentos como, diga, bom soldado. Ei, bom soldado. Isso fala de... Quando Paulo usa a figura do soldado, é muito abrangente, porque fala de disciplina na questão de datas, horário, fala de pontualidade. Eu servi o tiro de guerra e eu sei o que é chegar atrasado. Se chega atrasado, recebe uma punição e de repente, dependendo da repetição do atraso, você corre um sério risco até de ficar preso. Quantos aqui são soldados? Levante a mão, por favor, de Cristo. Agora, quantos são bons soldados porque é pontual? Nunca vi no Brasil que não consegue começar uma reunião na hora certa. Olha, amados, eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu fico impressionado. Brasileiros quase numa boa parte só pagam no cartório. Falta pontualidade. E saiba você que a falta de pontualidade revela outras coisas que estão às vezes submersas e que as pessoas amanhã vão ficar sabendo. Agora, quando se fala em soldado, a figura é tão abrangente que alcança até a questão da disciplina da roupa. Você já viu um soldado no exército se apresentando todo amassado, com coturno sem engraxar? Já viram? Com barba por fazer? Eu tinha um sargento que era o comandante, ele pegava um papel e passava assim, ó. Se tivesse com a barba sem fazer, problema, castigo, sério, gente. Se não mantivesse o cabelo cortadinho assim, americano, problema. Agora, queridos, aqui entre nós,
Nós temos uns obreiros relaxados. Não, isso é sério. Olhe para cá, por favor. Segure, minha irmã, você que é esposa, porque a maneira como seu marido se veste revela o tipo de mulher que ele tem. Quando eu vejo um soldado no ministério com gravata fora de centro, camisa sem botão, sapato sem engraxar, uma meia preta e a outra marrom no pé, gente, pelo amor de Deus. Agora olhe para cá, por favor. Quando a pessoa, preste atenção, a leitura que é feita quando você chega num banco de qualquer maneira, junto com alguém bem arrumado, qual é que tem a atenção melhor? Eu viajo muito de avião. Eu acho que eu já acumulei umas 200 mil milhas na Varig. Já ganhei acho que umas 3 passagens para Nova York de graça da Varig, de tanto que a gente viaja de avião. E é interessante que às vezes eu viajo assim, meio assim de tênis, calça jeans, uma camiseta, né? Meu cartão é diamante, mas o pessoal nem dá bola, gente. Eu chego lá, paro no cartão diamante lá, tal. O pessoal manda eu colocar a mala lá e tal, eu coloco e tal. Aí às vezes em quando, por força da circunstância, eu viajo de terno. Queridos, é uma maravilha. Não, doutor, dá licença. Sala VIP, chazinho, cafezinho, tal. Como a roupa prega muito, como a roupa fala alto. Sabe por quê? Pela sua roupa as pessoas fazem uma leitura da sua vida. Isso é no mundo inteiro, gente, é no mundo inteiro. Não é à toa que no Japão até os adolescentes para ir para a escola vão de gravata e paletó, e há uma disciplina na roupa naquele país. Estive em Tóquio, dá a impressão que está todo mundo de uniforme, paletó, azul marinho, gravata azul marinho, camisa branca, e fica bonito, fica interessante. Você vai no banco, todo mundo uniformizado, fica bonito. Sabe por quê, gente? A pessoa pode fazer uma leitura negativa do meu ministério por causa da minha roupa. Sabe por quê? Quando alguém vê um pastor mal arrumado, de qualquer maneira, sapato sem engraxar, uma meia preta e outra marrom, sabe o que a pessoa diz? Se ele não cuida nem da roupa dele, vai cuidar da minha alma, que foi paga muito mais caro do que a roupa dele? Se ele não cuida nem da roupa dele, vai cuidar da minha família, da minha vida, que é algo muito mais sério. Eu entrei no gabinete, que não é o gabinete do missionário Dorial, por favor, mas eu entrei num gabinete de um pastor, em algum lugar, que eu pensei comigo, a casa dele deve ser uma graça. Papel para todo aquele montão assim, eu tive que entrar assim, Aí ele foi procurar não sei o que lá que a mulher pediu. Mulher, me ajuda aqui, tira para cá, tira para lá. Gente, espera aí, isso é um reflexo do teu ministério. Isso é um reflexo da tua administração. Isso é um reflexo da tua vida. Isto é um reflexo da tua vida espiritual. Se na material é uma bagunça, na espiritual deve ser uma anarquia. Nunca se esqueça que nós exercemos influência até na maneira em que nós assentamos no púlpito da igreja. A gente exerce influência até na maneira como a gente olha para as pessoas. Vocês já imaginaram o poder de influência que tem esse homem aqui, ó? Eu vejo alguns aqui até orando como ele. Isso é liderança. Se você quer saber se é líder, olhe para trás e veja quantas pessoas vêm fazendo igualzinho você está fazendo. Se ninguém está fazendo igual você, desista. Pergunto, é importante a maneira como nós nos vestimos? Sim ou não? Não é só mulher que tem que ficar bonita, não. Homem tem que saber se vestir também. E a mulher tem que cuidar do marido nesse aspecto também. Agora, minha irmã, nunca se esqueça que o homem é atraído pelo que vê.
E tem alguns maridos que, se depender do que está vendo na mulher, vai ter que jejuar muito. Porque olha o cabelo, amarra assim, ó, junta a juba assim, ó, de estar amarrado. Tem umas que esperam o marido em casa, eu vou repetir porque algumas não estavam aqui ano passado. Tem algumas que esperam o marido em casa, que é uma graça. Não estou dizendo que você tem que se produzir todo dia para o teu marido quando chega, mas às vezes em quando faz bem. Não faz bem, amados? Olha só como ela espera. Amarra o cabelo, põe uma camiseta de um candidato a deputado federal, do PT ainda, com uma barba assim. Vote em mim. Com todo respeito aos petistas. E às vezes o marido é roriça. E aí espera. Aí põe uma saia, daquelas de 1900 e coquinho. Aí põe uma meia no pé, branca dele, e a outra preta, e um chinelinho havaiana. Aí descasca bastante alho, cebola e sal e passa ainda assim. Essa vida de mulher não é fácil. Aí o marido chega, vai tomar café de 5 dias na garrafa. Acaso uma baderna. Que prazer este homem tem de voltar para casa. Quando ele chega em casa, que abre a porta, que dá uma olhada na figura, ele faz uma oração que só ele, Deus, ouve. Toca fogo nesta mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua. Minha irmã, deixa eu dar essa explicação para você, como é que pode fazer que funciona. Pelo menos uma vez a cada 2 meses, pente o cabelo antes de ele chegar, pente o cabelo assim, dá aquele trato na juba, passa-se um creme, passa aquele negócio que fica brilhando assim, faça aquele penteado. Aí à tardezinha assim, você prepara aquele prato que ele gosta, sabe? Aquela panquequinha, aquela lasanha suculenta, ou então aquela, entendeu? Aquele bife assim, a milanesa. Depois faz um pudim caramelado, bota na geladeira, prepara essa comida, põe umas velinhas, a luz de vela, põe umas velinhas assim, ó, tal, numas tacinhas, arruma direitinho. Depois toma aquele banho, coloca a melhor roupa, bota aquela sandalinha para ficar assim, não é? Elegante. Põe no CD. Tem as irmãs que é tão forte de criatividade que coloca um disco de vinil com aquela banda de 1900, não era nem orquestra, é banda de 1930. Nós abrimos, tum, tum. Isso não é romântico. Hoje tem CD romântico, tem Amo Você, não é isso? Da Cassiane e o Jarinho. Põe lá um CD romântico. E quando ele pintar no portão, a irmã não deixa ele nem entrar, já sai desfilando. Ele vai dar um glória. Opa, avivamento nessa casa. Aí, minha irmã, quando ele estiver entrando, a irmã já vai ao encontro dele, já dá logo um amasso nele no corredor. Já um beijão com gosto de bala de hortelã. Aí ele vai entrar na cozinha e falar: minha santa, qual é a pessoa ilustre que virá jantar conosco hoje? Aí você vai dizer assim: não, meu querido, as crianças já estão na casa da sogra. E entre todas as pessoas importantes neste lugar, você é a mais especial.
vai tomar banho porque já está a cuequinha no lugar, já está o perfume, já está o barbeador, toma um banho gostoso, depois vamos jantar porque hoje vai ter festa nessa casa. No domingo ele prega cheio do Espírito Santo. No domingo ninguém segura esse homem. Aí quando as irmãs vierem conversar com você, minha santa, o que está acontecendo na sua casa? Seu marido está tão feliz, está tão cheio do Espírito, você conta o segredo, passa a receita. Agora meu irmão marido, abre a mãozinha também, por favor. Porque tem marido que quer ter a esposa bem arrumada, mas olha a mãozinha. Se existe uma coisa que mulher nenhuma tolera, é quando o marido só dá 10 por mês e ainda pede conta de tudo. A notinha, tirou nota? Notinha. Ouça, por favor. Se existe um investimento que se faz e que vale muito, é esse investimento social. Isso é muito importante. A roupa prega muito e em todos os lugares. Se vocês me compreendem, digam amém. Meu irmão, se você for pregar de prosperidade na igreja, bota a sua melhor gravata, bota a sua melhor roupa, porque falar de prosperidade molambento é uma incoerência, é uma insensatez, é uma falta de bom senso. O sujeito vai falar de prosperidade e chega na igreja com um Fusca, que só pega no tranco, com pneu careca, e comprou em 50 vezes. E vai falar de prosperidade. Não, espera Deus te prosperar primeiro. Depois você prega de prosperidade. Estão me entendendo, gente? Eu conheci um irmão pregando de prosperidade na igreja e a luz cortada. Não tinha dinheiro para pagar a água. Andando a pé feito um doido. Canelinha fina de tanto andar a pé. Isso é incoerência, gente. Eu só posso pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu só posso pregar aquilo que eu estou experimentando na minha vida. Senão a nossa mensagem perde o sentido, porque a minha mensagem tem que ser respaldada pela minha vida. Por exemplo, se eu falar de família aqui e vocês não puderem ligar na minha casa para saber quem eu sou, então eu tenho que parar de pregar. E vocês pensam que não fazem isso? Mas podem ficar à vontade, o meu telefone estão nos meus livros. Ligue para o meu escritório, pergunte como eu sou como patrão. Ligue na minha casa, pergunte como eu sou como marido e como pai. Porque se não for assim, eu tenho que parar de pregar. Porque a minha mensagem tem que estar respaldada pelo meu conteúdo de vida e profundidade do meu caráter. Senão perde o sentido, perde o valor, perde a lógica da minha pregação. Fique de pé, por favor. Escute. Escute, gente. Ninguém saia, por favor. Ninguém saia. Atenção, olhem para cá. Olhem para cá. Tinha uma segunda parte. Escute. Tinha uma segunda parte da mensagem, onde eu falaria sobre construindo um casamento à prova de adultério. Eu ia falar sobre os perigos que ameaçam o casamento de um ministro. E uma delas, um dos perigos é o desequilíbrio financeiro por má gestão do dinheiro que se ganha. É uma aula que eu ministro sobre economia doméstica. Agora, ouçam-me. Eu trouxe aqui um teste de avaliação para ver se você é ou não um consumista compulsivo. Ou você é um pão duro muito controlado. E como curar um consumista compulsivo? Não vai ter tempo hoje, mas eu vou prometer para o missionário Doriel que se ele me convidar,
o ano que vem, nem se for um dia, eu vou participar com vocês novamente aqui, para nós concluirmos esse trabalho. Amém, amados? Eu quero pedir permissão ao missionário, e eu preciso disso. Eu acho que vale a pena 5 minutinhos a mais. Eu quero orar pelos pastores hoje. Quero orar com os pastores hoje. Quero orar junto com os pastores hoje. E a nossa oração vai ser esta: Senhor, não queremos só a esperteza de uma serpente. Nós queremos a simplicidade de uma pomba. Jesus disse: prudente como serpente, mas simples como uma pomba. Dá-nos esta esperteza da serpente, mas equilibra isto com um coração doce de uma pomba. Quantos pastores querem vir aqui na frente? Os que estão no púlpito querem orar junto comigo aqui na frente. Saia do seu lugar, pastor, evangelista, missionário, presbítero, cooperador, obreiro. Saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos, com a permissão do missionário.